Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, que ocorrem todas as segundas-feiras, ele é desenvolvido pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e tem sempre a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia, de Porto Alegre. Nós, hoje, vamos dar sequência a algumas discussões que a gente já vem desenvolvendo nas últimas atividades nossas, que dizem respeito à, à tentativa de entendimento do quadro geopolítico que vem sendo bastante tensionado, né, nesse novo governo Trump, e que se rebate sobre o continente americano como um todo, sobre toda a América Latina e também sobre o Brasil, e que tem tido algumas novidades importantes, né, é, com a nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Nós temos nessa nova doutrina de segurança nacional alguns elementos muito fortes, né? Um elemento muito forte diz respeito à centralidade da ação americana na compreensão de um grande inimigo existencial, que é a China, mas que tem como tem vários desdobramentos. Tem desdobramentos que envolvem mudanças profundas na sua política para a Europa, né, que rebatem também agora sobre a questão da guerra da Ucrânia. Tem desdobramentos que caminham na direção do acirramento da situação no Oriente Médio, inclusive com a guerra é, que vem sendo travada no Irã. E tem um desdobramento importante que diz respeito à ação sobre a América, sobre o continente americano, com retomada de elementos da velha doutrina Monroe, né, que o Trump faz questão de reapelidar, renomear como doutrina Monroe, né? E isso tem se materializado de diferentes maneiras. Não é, com rebatimentos, inclusive, sobre os processos eleitorais, né, nos países da América, os países do continente americano. A gente vê exemplos recentes no caso do Chile, vê exemplos recentes no caso da Argentina, né? Tudo aponta para movimentos na direção das nossas próprias eleições aqui no Brasil, né, em 2026. Tem desdobramentos nos episódios do sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Enfim, nós temos um quadro é, que não começa com Trump, mas se agrava com Trump na direção de uma balcanização do, do- da América Latina, né? E a gente queria hoje conversar um pouco sobre esse quadro como um todo, né? Mas principalmente focando em como é que isso rebate sobre nós, né? Sobre o Brasil e sobre o entorno do Brasil. Nós vamos, para desenvolver essas atividades, contar com duas contribuições importantes, com o professor Pedro Silva Barros, que é técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, é editor da revista Tempo do Mundo e coordenador do projeto de integração regional O Brasil e a América do Sul, é professor da Escola Superior de Defesa
do Ministério da Defesa e de Integração Regional do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasul na época da Secretaria-Geral exercida pelo presidente Ernesto Samper. E teremos conosco também o professor Hector Luiz Saint-Pierre. O Hector é coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. É membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES. Foi coordenador do GT Forças Armadas, Estado e Sociedade da ANPOX, e foi coordenador do grupo Las Fuerzas Armadas Latino-Americanas a fim de siglo e diretor institucional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. Eu vou solicitar a todas as pessoas que estão conosco no YouTube para que se inscrevam em nosso canal Instituto Ansur, que deem o seu like para amplificar a penetração de nosso canal e também que entendam interesse em serem avisadas de próximas atividades, que cliquem também no sininho. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que o Vicente Trevas, presidente do Instituto Ansur, faça as honras da casa e dê abertura aos nossos trabalhos. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Saudações a todas e todas que irão participar diretamente ou indiretamente desse diálogo e dizer que hoje é um tema muito caro ao nosso instituto, né? Nós somos um instituto muito comprometido com a nossa integração regional, a nossa integração sul-americana, tendo a plena consciência de que essa dimensão é uma dimensão estratégica para os nossos projetos nacionais e para os nossos projetos e possibilidades regionais, né? Como o Granado nos observa, né? Nós queremos refletir com dois pensadores e dois pesquisadores de alta qualidade, né? E com vivências muito significativas. Aqui eu faço referência ao professor Pedro Silva Barros e ao professor Hector Saint-Pierre, né? A nossa grande indagação hoje é aproveitar a reflexão, a pesquisa de vocês para, primeiro, atualizar a nossa conjuntura, ou seja, como estamos na dinâmica do nosso continente sul-americano, né? E as tendências que estão se consolidando e estão configurando cenários, né, muito complexos e muito preocupantes, né? E aqui uma primeira indagação é sobre o que nós estamos chamando já há algum tempo o processo de balcanização da nossa região, e a minha indagação é se nós estamos indo além, ou seja, além da nossa fragmentação expressa na balcanização, se nós estamos configurando sub-regiões geopolíticas no nosso continente. É uma primeira indagação, né? E, portanto, as tendências dessa sub-regionalização. Por outro lado, nós temos clareza de que há uma sobredeterminação sobre o nosso continente, né? Uma sobredeterminação expressa na política dos Estados Unidos, né? Na sua política histórica recorrente, mas também na forma atual conduzida pelo governo Trump, né? E aqui também gostaríamos de pedir uma reflexão dos nossos dois expositores sobre a configuração atual da estratégia americana, tendo em vista o contexto macro-geopolítico, né? Ou seja, tivemos a experiência complexa, uma experiência muito muito preocupante, que foi os acontecimentos recentes na Venezuela. Temos aí a convicção de que há a formação de um bloco conservador pró-interesses americanos na sua geopolítica e, portanto, um bloco que pode desequilibrar
uma dinâmica de integração regional. E aí gostaríamos também de ter uma reflexão a respeito. E também falar do que o que eu posso chamar dos dissidentes ou dos autonomistas. E aqui quero me referir ao Brasil, quero me referir à Colômbia e quero me referir de forma também ao Uruguai, né? E portanto pediria a vocês, se vocês enxergam na dinâmica desses três países que são dissidentes e são soberanistas, autonomistas, se há uma convergência estratégica e se essa estratégia ela é consistente, ela é promissora de desdobramentos, né? E por fim, é, indagar vocês os efeitos de curto prazo nos processos políticos desses três países. Claro que são processos diferenciados, nós estamos indo para uma sucessão presidencial no Brasil, a Colômbia, o candidato indicado pelo presidente Petros, tem perspectivas, né, de se consolidar, e nós temos, né, um grande aliado que já está no exercício da presidência do Uruguai. Então, pediria essas considerações. Agradeço a pronta resposta do convite feito pelo Granado ao Pedro e ao Hector, e Granado, devolvo a você a condição dos trabalhos. Obrigado, Vicente. Já passando, eu vou passar primeiro para o Pedro, né, mas eu esqueci na minha fala de agregar, né, a questão dos movimentos que ocorrem, também não começam no governo Trump, mas são recentes, os movimentos de desmonte das estruturas de governança regional, certo? O caso foi com a Unasul, né? Com o CELAC, o que está acontecendo com os movimentos também de tentativa de desmonte do próprio Mercosul, enfim, né? É, que também se agregasse um pouco isso no rol das especulações que a gente vai fazer aqui. Eu vou passar então para o Pedro Silva Barros. Pedro, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Boa noite, né? A todas e todos que nos acompanham. Saúdo também o Vicente Trevas, né? E o Instituto Ansur pela promoção dessas conversas, desses diálogos, desses debates, que sempre são importantes, mas agora ganham novos contornos, né? Esse ano aparentemente vai ser mais difícil, mais complexo esses espaços para atualizar o debate, expor e debater ideias são ainda mais importantes. Na saúde, e para mim também é uma honra participar desse debate com o professor Hector Sampierre, né, de enorme contribuição para as discussões sobre defesa e também sobre integração e geopolítica. Bem, eu vou fazer uma exposição. A ideia, eu acho, é não me alongar muito, né? Eu vou colocar algumas questões que eu considero centrais sobre a América do Sul, integração regional e os temas que o Granado provocou, né? Adiantando já que eu concordo com todos os elementos da provocação, né? Tem alguma análise também na fala inicial, né, que promove esse debate, e eu concordo com os elementos ali colocados. Mas vamos lá. A integração regional ela já vem num período que é anterior ao primeiro governo Trump, né? Então, é anterior a 16, um pouquinho anterior a 16, mas que foi acentuado ali entre 17, 19 e agora novamente, de que combina dois fatores. É a desintegração econômico-comercial e a fragmentação e polarização política, né? Então, isso já vem de mais de 10 anos aqui na região. Então, a gente tem menos comércio intrarregional, e isso é grave, né? Inclusive, no atual governo, né, nesse ciclo político brasileiro, o comércio intrarregional caiu. Nossas vendas e compras dos vizinhos têm diminuído.
Talvez, se não fosse o governo do presidente Lula, provavelmente teria diminuído ainda mais, mas ela tem diminuído. E o Brasil não tem perdido espaço no comércio mundial, ele tem perdido espaço no comércio regional, né? Isso faz com que haja menos interdependência econômica, né? Então, os custos de conflito e rupturas políticas na própria região são menores hoje do que eram há 15 anos ou há 20 anos. É, e esse fenômeno é grave. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa fragmentação política, ou essa balcanização, né, como está no texto introdutório. Que eu não sei exatamente se chega, eu acho que ainda não, se chegamos a esse subregionalismo, é, como foi é, adiantado, né, ou questionado. Eu acho que a gente não chegou nesse subregionalismo, mas a gente caminha para isso, o que seria gravíssimo, né? E eu vou já já desenhar, ou tentar aqui apresentar as ideias do que é esse risco dessa subregionalização. Mas a gente tem uma fragmentação grande, que ela ocorre entre os países e dentro dos países, que é outro elemento de nosso tempo, né? Então, a coesão interna nos países, inclusive no Brasil, ela impede uma atualização da agenda regional, né? Então, a gente não tem coesão, por exemplo, para pegar um elemento que eu acho urgente o Brasil rediscutir, que é a própria atuação dos, ou dos instrumentos que a gente tem para a integração regional, como foi, por exemplo, num período anterior, o BNDES financiando a exportação de serviços e de exportações de qualidade. A gente não tem. É um debate interditado, né? Ou mesmo um outro elemento que a gente tinha, que era dentro do marco da ALAD, né? O convênio de pagamentos e créditos recíprocos, né, que é um instrumento que deveria ser atualizado. Ele já está em grande medida obsoleto, mas em 2019, no começo do governo Bolsonaro, na sexta semana da gestão Roberto Campos Neto no Banco Central do Brasil, o Brasil se retirou unilateralmente desse instrumento. E depois a gente já passou vários anos, né, daquele momento, mais de 7 anos, ou agora, aliás, hoje a gente completa 7 anos da saída do CCR, e é um debate que não se faz, a importância de voltar liderando a atualização desse instrumento, né, que é importante para o comércio intrarregional e pode ser mais ainda num cenário de acirramento ou de ampliação da crise geopolítica, da crise internacional, né? Lá nos anos 80, na crise da dívida, né, que um pouco depois dos choques do petróleo, quase 90% do comércio intrarregional cursava via CCR. E o Brasil deixou esse instrumento e não tem outro, né? Ali, hoje teve ou ontem um tweet, uma postagem do presidente Petro com alguma repercussão que ele falava lá do PIX. Um PIX regional é a atualização do CCR. Isso tem que ser feito. Só que a gente não tem coesão interna ainda suficiente. Talvez esse ano eleitoral ajude a aprofundar esses debates para ser mais ousado nessas propostas que o momento exige, né? Então, ter um PIX regional, recuperar outros espaços de integração que estão paralisados. Mas esses dois fenômenos, né, agora voltando à questão, desintegração econômica com fragmentação política concomitante, ele torna a região muito mais vulnerável à ingerência extra-regional, tá? Essa é uma explicação bastante simples, e é nesse projeto que foi dito na introdução, né, lá no IPEA que eu coordeno, e em vários textos, desde 18, 19, 20, a gente tem repetido a exaustão, que esse quadro que se mantém e se aprofunda de fragmentação
política com desintegração econômica e comercial, ele faz da região um espaço mais convidativo, né? Um espaço vulnerável à ingerência extra-regional. E o pior risco para a gente é, que é o que começa a se desenhar com mais clareza agora, que alguns países, né, alguns países vizinhos passem a ter alinhamento automático com os Estados Unidos e outros países com outro polo de poder, que poderia ser a China, ou perseguição implacável por parte dos Estados Unidos. Por quê? Porque, que é o que a gente tem visto com o Paraguai agora, por exemplo, para dar um nome, ou com o Equador, ou com El Salvador, mas que aí já está numa outra esfera centro-americana um pouco mais distante do nosso entorno estratégico imediato. Mas, de todo modo, é, se esses países, se alguns desses países têm um alinhamento automático com os Estados Unidos e outros não, significa que os projetos mesmo, né, de integração de infraestrutura, que é o tema que eu trabalho mais, a tendência é que eles sejam de desintegração, porque vão ligar, que é o nosso trauma histórico, né, herança colonial que se atualiza a cada ciclo. Mas vão vincular uma jazida, uma área agrícola direto ao porto e o porto aos mercados, né, externos, extra-regionais. E menos espaço para a integração da própria região, né? Então, esse é o quadro que a gente tem hoje. Boa parte desse quadro é o movimento da própria região. Claro que com interferência externa, como sempre há, né? Estamos num jogo de interdependência. Mas hoje a gente não tem no nosso país a coesão, porque a gente tem um executivo e uma presidência em particular muito comprometida com a integração. Mas a gente, quando isso desce um pouco para as esferas ministeriais, esse comprometimento já cai muito e para o conjunto da sociedade e dos setores econômicos também é bem diferente do que era 20 anos atrás, né? A gente não tem mais, por exemplo, tantas empresas comprometidas com os negócios regionais, né? E a gente tem vivido, que aconteceu ao mesmo tempo, né? Não é, são fenômenos que se afetam mutuamente, mas não necessariamente são causa e efeito, né? Mas nesse mesmo período de desintegração e fragmentação, é, os dois países mais industrializados da região, Brasil e Argentina, foram os dois que mais se desindustrializaram em termos relativos, né, no mundo, ou seja, principalmente no que se refere ao comércio exterior. Então, Brasil e Argentina são os dois países que nos últimos 15 anos mais perderam participação relativa nas exportações mundiais de manufaturados. Fora a China e o leste da Ásia, todas as regiões do mundo se desindustrializaram e perderam peso no total da participação das exportações industriais, porque o polo asiático é muito dinâmico, né? Mas essa queda foi mais acentuada aqui. Isso é gravíssimo para o Brasil. E a gente não recuperar os espaços de integração. Por quê? Porque aqui na região é que a gente tem um comércio exterior de mais qualidade e industrializado, com valor agregado, né? Quando a gente deixa de exportar para a Argentina determinado valor, a gente não recupera em nível de emprego, bem-estar, exportando o mesmo valor para a China. A gente tem que exportar várias vezes mais para a China, porque as cadeias dos produtos que a gente exporta para a China, que são basicamente três: petróleo bruto, soja em grão e minério de ferro, elas são curtas. Petróleo nem tanto, né? Mas as outras, e o petróleo que a gente exporta para a China é o mais simples possível. Mas são cadeias curtas, bem diferente do que a gente exporta regionalmente, né? E quando a região entra em crise, que é o que a gente tem visto em vários países atualmente, é, a economia brasileira também sofre, né? Então, uma visão bastante tacanha
de parte da nossa elite, da nossa sociedade, dos nossos atores econômicos, não se preocupar muito quando um país vizinho está em crise, né, ou entra em colapso, como é o caso, por exemplo, da Venezuela, ou em menor grau, mas também de forma importante, a Argentina. Porque quem perde, perde muito também é o Brasil, né? Ou especialmente o Brasil. Só para ter uma ordem de grandeza, dos países que o BNDES financiava mais as exportações na modalidade pós-embarque, né, que era República Dominicana, Cuba, Venezuela, Peru, Argentina, Moçambique, Angola, esses países, o valor médio da tonelada que a gente exportava era US$ 2.000, 1.800, US$ 2.100. Para a China, o valor médio da tonelada que a gente exporta é US$ 260. É brutal a diferença, né? Então, a gente está caminhando para um tipo de exportação que é muito voltado para fora e voltado para o porto. E o efeito disso para nossa coesão interna, né, também é limitador da nossa autonomia, né? Porque se a gente está limitado a exportar produtos muito básicos, a nossa autonomia também ela acaba sendo menor, né? Que foi uma das provocações. E aí, nesse quadro, vem, que é a parte eu acho mais importante aqui para o debate, vem essa presidência dos Estados Unidos, né? E essa presidência dos Estados Unidos, ela tem uma estratégia, e isso está nos documentos, né? Claro que isso também não é só desse governo, vai sendo construído, mas está de forma mais explícita agora nos documentos, nos dois, né? Um do fim do ano passado, de novembro, e outro do começo desse ano, as estratégias de segurança e de defesa. Que ali está mais forte a ideia cujo embrião já está desenhado antes, mas está mais forte que os Estados Unidos não tolerariam uma presença ou uma posição justamente autonomista dos países. Ou seja, os países não da região, do hemisfério, né, que inclui do Canadá ou da Groenlândia agora, né, para além do Canadá, da Groenlândia, a Patagônia ou a Antártida até, é, não seria tolerado uma, é, uma relação equidistante com a China, né? Então, eles cobram uma subordinação. E tem uma questão que não é menor, que é que esse governo ele tem aquela política que, em tese, é mais introspectiva, né? Pelo menos no discurso, America First, etc. Mais introspectiva, mas ele, para algumas regiões do mundo, e para o hemisfério em particular, ele é muito mais agressivo, né? E para algumas áreas, como o Irã, também. Mas são poucas áreas, não é aquela coisa o mundo todo. E a gente tem algumas limitações nesse quadro que precisam ser atualizadas, né? Então a gente foi muito, isso eu acho que o professor Hector pode comentar e tem muito mais capacidade de análise do que eu para tratar desse tema, mas desde o pós-guerra, as nossas forças armadas e a nossa estrutura, a nossa mentalidade de defesa viram nos Estados Unidos um aliado, né? E um ataque desse tipo que foi feito à Venezuela, um sequestro de um presidente, ele mostra explicitamente a limitação. É claro que os elementos já estavam dados, mas uma agressão desse tipo à América do Sul, né, ela desse tipo é inédita. E ela coloca algumas coisas em questão, né, alguns elementos que merecem atualização. Um elemento fundamental é a revisão nossa de tudo que esteve por trás desse ataque, que passa pela construção da narrativa,
mas não só da narrativa em si, mas dos elementos que estavam colocados na narrativa. O que que se alegava do presidente da Venezuela? Que ele era um narcotraficante e um terrorista, né? Então, uma ideia de narcoterrorismo. Esses dois elementos eles já estão há décadas na doutrina da Organização de Estados Americanos, na Junta Interamericana de Defesa, no Colégio Interamericano de Defesa, que o Brasil é país financiador. Aliás, é o principal país financiador desses elementos, né? E a gente tem estudos ali justamente sobre isso, a participação do Brasil nesses segmentos. E quando a Unasul colapsou lá no fim da década passada, o Brasil abriu mão de ter um espaço, o Brasil e a América do Sul, né, de ter um espaço de formação em defesa própria, que seria a Escola Sul-Americana de Defesa e o Conselho de Defesa Sul-Americano. E a terceirização dessa formação em Washington por uma doutrina da OEA dar aos nossos militares uma lição de que as grandes ameaças à América Latina são essas: migração, narcotráfico e terrorismo, que certamente são temas importantes. No caso do Brasil, a migração menos e o terrorismo menos, o narcotráfico mais, mas certamente não são as principais ameaças à nossa soberania. As principais ameaças à nossa soberania são justamente os recursos naturais e a intervenção externa e a fragmentação da região como palco de disputas extra-regionais. Isso não faz parte dos nossos diálogos com os países vizinhos. Isso é gravíssimo. Então, cabe imediatamente o Brasil atualizar. Eu já dei alguns elementos, né? Lá o tema do CCR, da LAD, o tema do BNDES, o tema agora da doutrina de defesa e no documento recém-publicado em novembro do ano passado, nosso, do Brasil, que teve pouca repercussão na imprensa, a estratégia política livro branco, lá na estratégia, no começo, a política está excelente, o que fala sobre a América do Sul, enfim, e o nosso entorno estratégico, mas na estratégia a gente legitima a OEA justamente nesses temas de narcotráfico e terrorismo. Isso é um grande erro, isso tem que ser revisado imediatamente. E um ponto bom da publicação, por decreto presidencial, que aí é um detalhe que depois a gente pode discutir, mas os documentos anteriores foram publicados por decreto legislativo. Eu acho que é importante a presidência ter chamado essa responsabilidade e reabre a discussão para, a partir de julho desse ano de 26, dos documentos, né? E a gente tem que estar tem que ter uma participação social, política, inclusive eu acho que deve ser tema eleitoral, a atualização desses documentos. E por que que deve ser tema eleitoral? Porque isso tem relação direta com a soberania e com nossos valores de política externa, que é muito da eleição. Não queria fazer um discurso muito político agora, mas deixar nesses 3 minutos aqui finais, Granado. Mas porque essa eleição vai ser o que está em jogo muito mais do que nas anteriores, é a nossa Constituição e os nossos princípios de relações exteriores, né? A não intervenção, a solução pacífica de controvérsia e a integração latino-americana. O candidato principal da oposição não tem compromisso com esses valores, que em eleições lá dos anos 90 não estavam em questionamento, né? Esses princípios da nossa política externa, esses princípios constitucionais. Agora estão, e o mundo é outro, muito mais polarizado, e a maior potência, a potência hemisférica, cobra de parte dos atores políticos essa subordinação. E a gente vai ter que responder pela autonomia, né? Então, eu acho que esse elemento, né, de defesa, ele é ainda mais importante. Isso tem tudo a ver com algo que a gente também já publicou em outros estudos, e a gente tem que atualizar, que são as interações dos militares brasileiros também, que é muito concentrada nos Estados Unidos. E quanto mais alta a patente, mais concentrada nos Estados Unidos. Isso debilita enormemente
a nossa posição em relação à autonomia. Porque se a gente quer ou defende um não alinhamento ativo, né, uma equidistância entre os principais polos de poder, com uma agenda autônoma, com prioridade inequívoca à integração regional, isso tem que se expressar também nos diferentes setores, né? E no setor de defesa, isso não se expressa nas compras, não se expressa na formação, não se expressa nas interações. Se a gente mantiver essa política nessa área, a gente vai na verdade, estimulando uma intervenção, como a gente tem visto em vários países, né? Porque não foi só na Venezuela, a gente viu nas eleições em Honduras e nas eleições legislativas na Argentina, só para dar dois exemplos que são mais, mas há vários outros, né? Mas aqui pelo tempo, pelo respeito ao tempo também. Então eu acho que a gente tem essa situação balcanizada, mas ainda não tem embriões dessa sub-regionalização, né? Com aquele escudo dos Estados Unidos, ele provoca um pouco isso, mas a gente não tem um quadro desastroso. E esse quadro desastroso não se deu muito pela posição do Brasil, ainda que muitas vezes silenciosa. E um dos elementos chave para isso, que é um grande desafio, continue assim, é manter a Argentina no Mercosul, né? Esse é um outro elemento importantíssimo. Se a gente lembrar o discurso do presidente Milei pré-eleitoral, era sair do Mercosul. E mesmo nesse caso, que é um outro tema sensível, não estava aqui nas provocações iniciais, mas eu já deixo a posição, que é o acordo com a União Europeia. O acordo com a União Europeia ele é importante para gerar essa coesão mínima aqui entre Brasil e Argentina, principalmente, com Uruguai e Paraguai também, mas é um movimento é, que deve ser muito cuidadoso, porque por trás tem várias questões que poderiam ser oportunidades, mas como a gente não tem essa coesão que eu mencionei no início, ela pode gerar mais debilidade ainda, inclusive para o nosso tecido industrial, né? E para a inserção externa dos setores nossos que poderiam ser mais dinâmicos. Então, o mais importante é o debate. Eu fico aqui com essas pontuações, mas tenho muita coisa a dizer ainda que eu deixo para o debate. Obrigado, Granado. Muito obrigado, Pedro. É, eu vou passar, então, imediatamente para o professor Hector Luiz Sampierre. Muito obrigado, Renato. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con vocês. Buenas noches para todas y todos. Quería parabenizar por la iniciativa a Vicente Frías por la iniciativa de este debate tan importante y la posibilidad de estar aquí en una honra con o Pedro Barros, con lo cual concordo tanto nas apresentações iniciais quanto na fala do Pedro. Eu vou fazer uma análise partindo do internacional para chegar mais ou menos nas mesmas conclusões que chegou o Pedro, ou das quais partiu o Pedro. Hoy en día tem un documento anterior al último documento de defensa, que es de 2025, de noviembre de 2025, iría un documento que se llamó Relatorio Final da Comisión do Congreso, una comisión bipartidaria, para discutir a defensa nacional dos Estados Unidos en julio de 2024, lo cual aseguraban a inexorabilidad da Tercera Guerra Mundial, facendo obviamente eco de uma transferência do poder internacional neste momento, é decir, o sistema internacional está num período de transição do poder, e fazia uma série de críticas e de aspectos dessa inevitabilidade. A guerra seria contra um eixo que ele chamavam eixo do mal, um quadrilátero, digamos, que seria formado pela China, a Rússia, Corea do Norte y o Irán, y que en ese momento los Estados Unidos no tenían condiciones de hacer frente a esa amenaza. No había condiciones por tres motivos, tres líneas diferentes de análisis. Una era a estructura da força, a forma da força,
a forma das Forças Armadas norte-americanas não estavam acorde com a possibilidade de uma guerra do futuro, com aquelas forças desse eixo, tinha que ser modificado, reestructurado, os estudos militares, toda uma reforma da estrutura militar. O complexo industrial militar tinha que ser reformulado, es decir, a obsolescencia declarada de ese complexo industrial militar, hoy sería o complexo industrial militar mediático y datificado o high-tech, es decir, para las empresas y corporación de las empresas en ese diseño. Y otra línea de crítica que tenía que ser alterada era justamente a diplomática, para evitar la formación de frentes en ese aglomerado, digamos, de alianzas en ese eixo y aumentar a simpatía de los Estados Unidos no mundo. Ou seja, eles não tinham condições de fazer esse enfrentamento, que eles calculavam que só para 2026 teriam condições. Mas por lo que estamos vendo actualmente, não, e estamos vendo em função dessa doutrina Monroe, ou Donroe, porque em realidade a doutrina Monroe era da cenoura e o cacete, e a doutrina Donroe é só o cacete, porque a cenoura está com os chineses neste momento. Mas en esta nueva doctrina, muy personalista, por cierto, es decir, nunca una doctrina de los Estados Unidos mencionó o nome do presidente que estaba na condução do governo dos Estados Unidos. Mas essa melomania do Trump coloca seu nome no próprio documento, fala de uma política de grandes potências, uma divisão do mundo en zonas de influencia, como diría Amorín, regiones de influencia, y a localización do foco estratégico en América Latina. Hubo un refuerzo reciente cuando él decretó una esfera de influencia más inmediata que llegaba hasta Ecuador. Eso es bien significativo, como si tuviese digamos, una esfera de dominio y una esfera de hegemonía. La esfera de hegemonía es aquella esfera donde se puede incidir en las decisiones, influenciar en las decisiones. Dominio es aquella esfera donde se decide por. En lugar de dejar que deciden esos países, los Estados Unidos decide directamente por ellos. Ecuador ya tiene Fuerzas Armadas norteamericanas, los militares ecuatorianos, muchos están viendo eso con bastante preocupación y otros están muy conformes y contentos de ver las tropas norteamericanas en el territorio. Lo que refleja en alguna medida esa polarización interna de los países que estaba hablando o Pedro, que es bien real y constante en prácticamente todos esos países. Es decir, las elecciones están mostrando que hay una división prácticamente 50% en casi todos esos países donde tienen. O sea que cualquier influencia externa puede derivar o ello. Lo que estamos viendo ahora, en primer lugar, con la guerra de Ucrania, a primera negación bélica a influencia, digamos, occidental o alongamento occidental bélico no mundo. Es decir, un primer freio bélico a esa influencia de la OTAN para el este. Hoy lo que estamos viendo en Irán ya es en alguna medida una sorpresa, bueno, o sea, son varias sorpresas. Una sorpresa, yo por lo menos fiqué sorpreso con la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. Es decir, un magnicidio, un secuestro de un presidente con un silencio absoluto, tanto de la comunidad internacional como de la comunidad latinoamericana. A OEA no faló nada, ninguém falou nada. Es decir, a OEA, la presidencia, secretariado de Almagro, fuese desdibujando como la posibilidad de una integración o de una influencia latinoamericana. Y otra es el ataque a Irán, es decir, entrar en una esfera que aparentemente estaba siendo abandonada por los Estados Unidos. Mas
sintomáticamente hubo dos vértices de aquel cuadrilátero de Rusia, Corea del Norte, China e Irán. No sé si fue pensando en eso o fue simplemente seducido pela Netanyahu o convencido pela batalha dos 12 días, o como le llaman, guerra dos 12 días do ano passado, que debilitou a Irán. Mas o que está mostrando essa guerra é, primeiro, que Irán impuso a lógica da guerra. A lógica estratégica de esa guerra fue impuesta por Irán y no por Estados Unidos e Israel, que precisaban una victoria rápida, fácil, barata, económica, con voltar para satisfacer sus demandas internas de las próximas elecciones. Tanto Netanyahu cuanto Trump estaban en una crisis. No esperaban una reacción inmediata, es decir, había un diseño estratégico y político estratégico que dominou a esfera do tempo dessa guerra, para levar a uma guerra de desgaste, uma guerra prolongada, que deve ser estudada no Brasil, en todo o continente, porque as guerras que nós poderíamos llegar a librar, si en algún, o por lo menos a disuasón, o preparo por una guerra de desgaste, una guerra prolongada, una guerra de resistencia, que es lo que está haciendo Irán y lo que exige, claro que tiene elementos de tecnología en algunos aspectos y apenas en algunos aspectos, y de resto una industria de producción, y eso ya dimos su ejemplo en la Rusia, que la fez una reconversión do diseño do complexo industrial militar para una fábrica de productos baratos, de construcción barata, de tecnología práctica, como prácticamente a Kalashnikov, aquel fusil que podía ser utilizado por cualquier persona, que soportaba lama, agua, frío, calor y que continuaba atirando. Es decir, una tecnología de resistencia y una industria capaz de abastecer permanentemente, porque estamos viendo que esas guerras llevan mucho material bélico, no necesariamente de 200 millones de dólares como un F-35 que puede ser abatido con un instrumento de algo millones de dólares. Eso está mostrando que desde el 24 hasta ahora, el complexo industrial militar no mejoró en nada. No tiene condiciones de llevar a cabo una guerra. Estados Unidos se está mostrando debilitado. Está consiguiendo, si vemos las tres gestiones, las Fuerzas Armadas están desmoralizadas, muchos fueron demitidos porque precisan de un acompañamiento político y de ser aquellos que puedan obedecer, ir ao frente, ainda que saiban que eso no le va a nada, es decir, porque aquella guerra no fue realmente estructurada políticamente ni estratégicamente. Los militares falaron que esa guerra no era para hacerle en contra, que no era una guerra para victoria, que era una guerra para desgaste, y ainda así Estados Unidos fue a guerra. Estados Unidos, tal vez o Trump, y no Estados Unidos. Tal vez hacer esa diferencia sea interesante si fue o Trump y no los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ainda tem a posibilidad da emenda 25 da Constitución norteamericana, que significa considerar a Trump sin condiciones de gobernar un país, hacer un impedimento para gobernar y se retirar diciendo, bueno, fuimos a una guerra apenas empurrados por una persona que no tenía condiciones de gobernar un país. Mas esto está siendo muy observado por la China, por la Rusia, por Corea del Norte y por los aliados de los Estados Unidos, porque aquel tercer elemento que falaba aquel documento de 2024, que era o diplomático, Trump está consiguiendo acabar con todas esas alianzas. Es decir, Corea del Sur, que contaba con armamento norteamericano para se defender de Corea del Norte, él pierde todo ese material para ir para frente de Irán. Todos esos países se están recusando a entrar en esa guerra
se están culpando a Trump de ter iniciado una guerra sin consulta con sus aliados, comprometiendo a economía internacional, colapsando económicamente el mundo. Es decir, no es apenas o petróleo, o helio, por ejemplo, que es fundamental para microchip y a microelectrónica, en fin, inclusive para defensa, o nitrato, que son importantes para los fertilizantes para países agroexportadores como Brasil, por ejemplo, que muito embora ya teve indústrias de fertilizantes, Bolsonaro acabó con ellas. Es decir, y eso es perder autonomía. Eso es perder autonomía. O en ese escenario donde eu vejo o imperio en un declive que comienza, no comienza con esta guerra, es un declive que comienza en 2008, ya comienza en 2003. Tienen algunos autores que hablan de la década de los 70, es decir, con la desindustrialización que cuando envían a las industrias para Asia, más en realidad una recuperación financiera a partir de eso, más hoy a partir de 2008, 2003, 2008, son crisis financieras bastante importantes que comienzan a mostrar un declinio, ¿no? Tal vez no sea un declinio final, más sea un declinio, y hoy se muestra un declinio político, diplomático y militar de los Estados Unidos. Una creciente desdolarización del mercado internacional, o dominio do Estreito de Hormuz, si leva a negociar o petróleo y otros materiales en otras monedas, en yen y no en dólar. Eso está desmontando o petrodólar, que era a base de manutención de hegemonía, la posibilidad de girar moneda y mantener a inflación con la emisión de divisa. Bom, ese es el panorama internacional. O panorama nacional es una potencia, una grande potencia, que se muestra prepotente, que como en otro momento se llevaron a Noriega, si ustedes leen en Panamá, con un número de muertos que ainda no fueron contabilizados, ainda no hay una historia de invasión de Panamá, más ahora se le van a Maduro. Y ahí el resto de los países dicen, bueno, podemos ser los próximos. Eu suspeito que há uma certa propaganda de que o Brasil pode ser o próximo e que a sociedade brasileira não está ciente das ameaças. E pode ser que a sociedade brasileira não esteja ciente das ameaças. Mas eu não acredito que o Brasil tenha condições de Venezuela neste momento. É decir, quando eu penso a defesa, não penso a defesa apenas no âmbito militar, sino a defesa en función de sus potencialidades y vulnerabilidades nacionales. Una potencialidad nacional era justamente la industria a la cual Pedro se refirió y el proceso de industrialización, que si por un lado puede promover y facilitar intervenciones extranjeras o injerencia extranjera, fue a injerencia extranjera a través de una guerra híbrida, como algunos llaman, es decir, aquella guerra jurídica, la Lavallato, que inició el desmonte de la industria. Inclusive Brasil tenía una industria militar razoable, una industria de estaleiros razoable. Había una cierta influencia del gobierno con subvenciones para el desenvolvimiento de una industria de base de defensa, base industrial de defensa, como se dice técnicamente. Todo eso fue desmontado, y fue desmontado dentro de un plano justamente para debilitar la posibilidad de una articulación sudamericana. Muchos consideraban a UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano cáscaras ocas que no tenían ninguna influencia. Más, si fuesen cáscaras, tenían dejado esa cáscara, mas fueron objeto de demolición. ¿Por qué? Porque venían resolviendo problemas sudamericanos, dos jeitos sudamericanos de resolver los problemas
Es decir, en un determinado momento, a mayoría de los brasileños, los militares brasileños, dejó de ir a los Estados Unidos por un determinado momento, mas nunca dejaron de ser aliados exclusivos de los Estados Unidos. Ustedes deben lembrar, en el primer gobierno Trump, un vídeo no cual o presidente Trump visita al Comando Sur dos Estados Unidos y el comandante del Comando Sur manda a se levantar dos militares, dos oficiales superiores, un colombiano y un brasileño. Y se ve, estos son grandes militares formados por su Brasil, por los países. Bueno, esos países están pagando a esos militares para defender nuestros intereses. Pues se debe lembrar. Eso fue Geraldo. Son las preocupaciones de la defensa comienzan por ahí, es decir, por reindustrializar el país, porque no adianta pensar en una industria de defensa si no hay una industria nacional y nacionalista, sin una discusión sobre la formación de los militares, os militares como última instancia, os documentos que falou Pedro, es decir, a Estrategia Nacional de Defensa, o Libro Branco, no son documentos de defensa, son documentos militares, son documentos de política militar. Por exemplo, não tem uma linha com relação a qual é o papel da indústria, qual é o papel da empresa, qual é o papel da universidade, qual é o papel da educação na defesa, como se isso não fizessem parte da defesa nacional, digamos, de um projeto de grande estratégia, se não estariam entregando ao Instituto Vilas-Boas para discutir a Estrategia Nacional de Defesa. Es decir, o problema de la desindustrialización, claro que depende, fue en parte motivada por los desajustes internos, mas también teve influencia internacional en todo eso. Houve un desmonte. As duas estruturas que más funcionaron na UNASUR fueron justamente a de saúde y a la defensa. Fueron los más activos, quiero decir, los dos conselhos más activos. Fueron desmontados. Si no tuviésemos el Conselho de Saúde, tal vez a pandemia tuviese tido otro tratamiento en América do Sur. E o Conselho de Defesa, bom, muitos militares colocaron un pé no freio desse Conselho de Defesa. Eu acho que a possibilidade de uma rearticulação em um momento onde há essa divisão política nos países, essa desarticulação, eu acho que ainda é possível. Bom, pensar que isso seja impossível é negar a possibilidade da estratégia. E eu não acredito nisso. Eu acho que em todas as circunstâncias é possível pensar uma estratégia. Esta situação internacional é, obviamente, muito perigosa, mas também é uma janela de oportunidades. Como toda crisis internacional, es una janela de oportunidades. Es una janela de oportunidades si hay una virtud, como diría Maquiavel, es decir, para domar a fortuna. Mas eu acho que isso passa pela integração, justamente. Não integração, mas pelo menos uma cooperação regional. E uma cooperação, talvez, articulada. Nós temos que analisar qué fue lo que aconteció con esa UNASUR. Bueno, Pedro conoce muy bien. ¿Qué aconteció con ese Conselho de Defensa Sudamericano? Hacer las críticas que sean necesarias. Por ejemplo, a falta de carne, a falta de la sociedad civil en esas estructuras. No hubo sociedad civil. En el Conselho de Defensa no hubo interés para economizar representantes de los países. Usaban los aliados militares. Los aliados militares que estaban en Ecuador. Los aliados militares eran coronéis. Coronel ainda no tiene. El coronel, digamos, está ainda dentro de la estrategia operacional en campo. No tiene aquella... primero que no tiene capacidad para decidir. Por tanto, no es un factor de deliberación. Son funcionarios públicos no deliberantes, muito embora eles tenham decidido e definido uma aliança automática com os Estados Unidos, porque eles já definiram uma aliança automática com os Estados Unidos,
Eles não são deliberantes para tomar essa decisão. Uma deliberação que não é trivial, é uma deliberação existencial, mas que foi tomada por um sector que não é deliberante. Então, um dos perigos, uma das ameaças do Brasil é a autonomia militar. É autonomia militar. Como diminuir essa autonomia militar, eu não sei. É muito complicado. Faz 30 anos que eu estudo essas coisas, que estamos tentando entrar na SPSEC, que é o início de tudo isso, é decir, onde se preparam os cadetes para o ingreso nas agulhas negras. Mas não conseguimos entrar para ver os planos de estudo. Então é uma instituição total, muito difícil de entrar para discutir e todo esse tipo de coisas. É decir, eu discutiria a defesa nacional e deixaria a questão das Forças Armadas para depois que decidamos quais são os interesses nacionais, qual é a projeção internacional do Brasil, quais são suas possibilidades e quais são suas ameaças. Porque agora se está falando tanto nas ameaças porque Venezuela caiu, mas o Brasil tem elementos disuasorios, não militares, como por exemplo a diplomacia brasileira. É decir, não é o mesmo. Venezuela naquele momento era considerado um par, e inclusive o Brasil se recusou a que Venezuela entrasse nos BRICS. Si Venezuela tivesse entrado en los BRICS, tal vez no hubiese sido tan fácil derrubar, secuestrar a Maduro. Brasil no apenas está en los BRICS, sino que es uno de los socios fundadores de los BRICS, uno de los fundadores. Tiene una diplomacia que Brasil es querido diplomáticamente, respetado diplomáticamente en el mundo. No es tan fácil vir aquí a invadir o Brasil. Ainda así, no es necesario mover a quinta flota para ficar con Alcántara, para privatizar partes de la Petrobras. Es decir, no tenemos presidentes que inician su campaña política, candidatos a presidente que inician su campaña política, no es Estados Unidos con un discurso en inglés. Tenemos expresidentes que hicieron continencia frente a la bandera norteamericana. Entonces hayan que Estados Unidos precisa mover a quinta flota. Nós temos praticamente a mitad da população que sai às ruas com bandeiras norte-americanas e israelenses. Vocês acham que o Brasil pode ter uma ameaça militar norte-americana? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que este é um momento de defesa quero dizer, passar a defensiva. Os pocos países que ainda fican y que fueron mencionados, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Brasil y Colombia, como un hecho para tratar de estructurar, rearmar una aproximación de los países sudamericanos pragmáticamente. Es decir, no precisamos de alianzas estratégicas, no precisamos de uma sincronia ideológica, que hoje não há, mas também não há uma sincronia ideológica do outro lado, é decir, aquela digamos, sector que vocês mencionam como balcanizado, que são os países governados por uma extrema direita, não é uma extrema direita que esteja governando folgadamente, e muito heterogênea entre si, es decir, entre Chile, Bolivia, Ecuador, El Salvador, son gobiernos con estilos muy diferentes, y en esas diferencias es donde se puede entrar con una cuña pragmática para tentar restablecer intereses comunes con esos países ante esa amenaza y ese mundo en transición. Es decir, es claro que este mundo está en una transición de poder y que eso va a ser crítico, más para aprovechar esa janela como una oportunidad, Brasil precisa voltar a articular América do Sur y voltar a articular pragmáticamente América do Sur.
no necesariamente con sus proximidades ideológicas, ya que también para llegar ao poder no Brasil, cualquier gobierno tiene que se aproximar do centro y gobernar con o centro. Então, isso já exige uma cintura pragmática. Eu acho que, neste momento, o governo brasileiro, que concretamente Lula, é um grande engenheiro de articulações políticas. Ele é o melhor quadro que tem o Brasil neste momento para articular uma aproximação cooperativa na América do Sul. E, fundamentalmente, fundar esa aproximación en términos pragmáticos, no ideológicos, y llevando a sociedad juntos. Eso fortalecería inclusive a cohesión interna a la cual se hacía referencia o Pedro. Más o menos esto, yo acho que con esto basta para crear una base para el debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Hector. Quero agradecer muitíssimo a exposição do Pedro, também a exposição do Hector, e quero abrir para o debate. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu vou já levantar algumas poucas questões que eu gostaria que vocês comentassem um pouco, né, que são questões que estão acontecendo nesse momento, né, e que têm rebatimentos em toda a discussão que a gente fez. Eu levanto a reunião do presidente Trump com os 12 chefes de Estado, mais o presidente eleito do Chile, né, que foi feita na, no resort, no resort particular do Trump, na Flórida. Levanto, que não é onde não foi discutido, foi apresentado, né, aos chefes de Estado a proposta do Escudo das Américas, a conformação do Escudo das Américas, e debaixo de uma lógica de um escudo, é, de um escudo para os Estados Unidos, né, do qual participam um conjunto de estados satélites. Ali os estados satélites ficam muito ressaltados nessa qualidade de estados satélites. Outra questão que eu menciono, também como fato recente, é o acordo militar entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Paraguai, né, que permite colocar nas nossas fronteiras tropas americanas, e isso se casa no mesmo momento em que se avança na direção da definição de algumas organizações do narcotráfico brasileiro, do crime organizado brasileiro, particularmente PCC e Comando Vermelho, como organizações narcoterroristas, certo? Para enquadramento na legislação americana, com a lógica de permitir potenciais ações militares americanas diretamente voltadas a nós. E queria também mencionar um episódio bastante recente, que é esse episódio da realização em Dallas da reunião do CEPAC, a conferência das forças políticas conservadoras, né, as chamadas forças políticas conservadoras, na qual esteve presente o candidato da extrema-direita brasileira, o Flávio Bolsonaro, o tal do discurso em inglês mencionado pelo Hector, em que entram alguns elementos fortes, como propostas de aproximação e de solicitação de apoio americano, de intervenção política local aqui, apontando muito para o tema das terras raras,
se valendo do fato de que o Brasil detém a segunda maior reserva mundial de terras raras, ou seja, colocando, né, ou seja, eu estou levantando esses fatos recentes porque eu acho que eles são muito sinalizadores desses movimentos que estão sendo feitos e que nos atingem muito diretamente. Já está inscrito o Jorge Rodrigues. Jorge, com você, por favor. Obrigado, Granado. Queria agradecer a Hector e a Pedro pela exposição. Eu acho que, enfim, fui particularmente tocado por uma passagem da fala do professor Hector, quando ele se refere tanto à Lava Jato destruindo a indústria de defesa em construção no Brasil, mas principalmente também quando o Pedro comenta dos processos de formulação dos documentos de defesa, né? E eu queria inicialmente rememorar dois episódios que dialogam diretamente com o tema e com o que a gente tem visto no Irã e na Ucrânia, é o fato da Lava Jato ter destruído nossa joia do ponto de vista da produção de drones, que a gente tinha uma empresa chamada Mectron ligada ao Odebrecht, que hoje foi vendida, está na mão dos israelenses. Era uma empresa de ponta não só na produção de drones, mas na produção de mísseis com tecnologias avançadas na época. E lembrar sempre da prisão injusta e injustificada do almirante, do vice-almirante Otton, que recentemente foi liberado, mas que, enfim, é o pai do programa nuclear brasileiro. Eu acho que são casos que refletem muito e simbolizam muito o que a gente está discutindo aqui, de não precisa invadir. Tem gente aqui dentro eleita que está muito disposta a fazer esse tipo de serviço. Mas eu queria especificamente referenciar, o Pedro falou dos documentos de defesa virarem tema de eleição. Eu acho interessante isso. Mas eu vejo, por exemplo, em uma série de temas relativos à defesa nacional, uma ausência completa de debate como esse que a gente está fazendo aqui. E aí eu aponto literalmente a crítica aos poderes institucionais, porque cabe a eles fazerem essas iniciativas, não só às universidades, às organizações da sociedade civil, né? Os documentos de defesa, desde 2005, eles não têm participação acadêmica, eles não têm participação ampla. O Congresso, quando fazia discussão, fazia pro forma. Eu queria perguntar, a partir de um caso concreto, que é o da indústria de defesa, como que a gente pode fazer esse debate na sociedade? Como fazer avançar esse debate na perspectiva de vocês? Porque, por exemplo, falar e isso veio muito à tona tanto depois do sequestro de Maduro, quanto na guerra na Ucrânia, quanto agora na guerra do Irã. Da necessidade de se investir até 2% do PIB nas Forças Armadas, de se revitalizar a indústria de defesa, mas o que eu vejo é que é um debate que se dá sem conteúdo na maioria das vezes. As pessoas que defendem esse aumento dos gastos e o aumento no investimento em tecnologia militar falam sobre isso no debate público sem definir qual é o conteúdo que a gente vai discutir. E na prática, falar em revitalizar a indústria de defesa, sem definir o que vai se produzir e para que esse armamento vai ser produzido, é deixar nas mãos do capital os interesses que vão definir a política de defesa que a gente vai ter no Brasil. Hoje, na Fiesp, você tem 4 generais no corpo diretivo da entidade de classe, e esses 4 generais fazem atividades corriqueiras no Departamento de Defesa e Segurança da entidade, onde eles se reúnem com membros do Ministério da Defesa. Isso podia ser uma atividade normal, não fosse um momento que funciona como caixeiro viajante. E aí eu cito um evento em que eu participei, em que um industrial falou com o general Deusite, então secretário de Produtos de Defesa no governo Bolsonaro, falando que a empresa dele tinha interesse em revitalizar os blindados Guarani, porque seriam interessantes para vender para o governo do estado do Rio de Janeiro para invadir favela. Então, na prática, se a gente não discute o conteúdo dessa indústria de defesa, o que e o para quê, a gente está deixando na mão desse pessoal definir qual é a política de defesa que a gente vai ter. Porque sequer tem um pensamento profundo de definição de qual é a estratégia, qual é a política de forma ampla. Como que a gente vai ter essa construção de forma apropriada, considerando tudo que vocês colocaram aqui? Acho que são essas provocações. E agradeço o espaço. Muito obrigado, Renato. Desculpe, muito obrigado, Jorge. Está inscrito o Renato Dagnino. Renato, com você, por favor. Obrigado. Então, eu queria retomar justamente esse último ponto que foi levantado. No seminário que nós começamos a semana passada, sobre defesa nacional e soberania, nós analisamos mais detidamente a questão da produção e P&D e pesquisa e desenvolvimento militar.
e caracterizamos claramente o seguinte: antes de nós definirmos algumas coisas, nós não devemos discutir a questão do 0,5% a mais de gasto militar. Em particular, nós não podemos deixar de discutir as questões econômicas, sociais, tecnocientíficas que estão sendo colocadas, sempre ressaltando com uma aura de positividade aquilo que iria ocorrer caso aumentasse o gasto militar. E, fundamentalmente, por quê? Porque, como nós vamos discutir amanhã também de uma forma mais incisiva, tratando da questão da formação do nosso militar, e aí eu estou fazendo eco ao que os nossos dois panelistas colocaram, se nós não discutirmos isso, não há por que discutir defesa, porque nós temos umas Forças Armadas que não estão preparadas ou não foram geradas na sua cultura para defender o país, e sim para colaborar com o Império. Então, essa é uma questão fundamental que nós temos que seguir discutindo, e estou muito de acordo com o que foi colocado a esse respeito. E um pouco a indagação que eu gostaria de fazer, eu já ouvi o Hector sobre isso, gostaria de ouvir o outro companheiro, mas fundamentalmente onde é que estão os nossos aliados dentro das Forças Armadas? Quem é que pensa mais ou menos como a gente? Com quem que a gente pode, dentro das Forças Armadas, iniciar um diálogo mais sério, que não sejam as platitudes mal intencionadas que a gente está acostumado a ouvir. Então, eu queria saber assim, um pouco uma informação que nos permitisse visualizar quais são os setores, quais são as pessoas, concretamente, com quem que a gente poderia conversar sobre essas coisas e como trazê-los para o nosso âmbito. Era essa a minha preocupação. Obrigado. Muito obrigado, Renato. Tadeu Valadares. Ok. Olha, quer dizer, primeiro que tudo agradecer as duas falas, que são muito, muito precisas, muito enriquecedoras, e as questões que foram colocadas pelos nossos companheiros que me antecederam, né? Todas muito relevantes. Eu vou fazer uma questão, e as questões colocadas foram muito concretas, né? As perguntas foram muito pé no chão, né? Eu vou fazer uma pergunta, um comentário, nem sei o que é que eu estou fazendo, mas é sobre a América do Sul. Quer dizer, a gente acho que um pouco falou da América Latina, a gente vai para a América do Sul, a gente transita de um espaço, digamos assim, para outro, né? Aí eu vou preferir me concentrar mais na América do Sul para não me atrapalhar muito. E aí, com respeito, enfim, à América do Sul, eu acho que a ideia que, né, que o Pedro falou, né, de que a integração dos países sul-americanos, né, com os Estados Unidos, acho que claramente, né, fica muito estabelecido. Integração com os Estados Unidos, por parte de países sul-americanos, equivale, afinal, ou equivale desde o começo, a uma fragmentação política, né, que a gente pode chamar de balcanização, né, e também de um enfraquecimento econômico, de uma desestruturação econômica da América do Sul, né? Isso aí, para mim, parece que é muito claro. Quer dizer, e as falas dos dois palestrantes, a meu ver, confirmaram isso, pelo menos para mim. Mas eu queria colocar isso é claro, em relação aos Estados Unidos é claro. Então eu queria colocar assim uma perguntinha, se a mesma clareza aparece se nós pensarmos em relações econômicas, relações comerciais com a China. Se a China é uma opção substantiva à proposta americana, ou se a proposta, que eu vou chamar de a proposta chinesa, é uma coisa muito importante, claro, é uma coisa mundial, como a americana é a da China, pega o mundo todo, os Estados Unidos pega também o mundo, o mundo todo, mas nós estamos segmentando aqui a América do Sul. A China, a proposta chinesa, ela substantivamente, ela tem um significado próprio para nós, ou ela apenas entre aspas, no limite, ela é algo que também não é um caminho para nós. Então, nós teríamos que cultivar
aquilo que o Pedro falou, de uma autonomia, uma não, eu diria assim, um não enfeudamento, seja aos Estados Unidos, seja à China. E, portanto, aí sim, nós, Brasil, sermos Brasil, nós, Brasil, para sermos Brasil, sermos, se não hegemônicos, numa linguagem realista, mas ou seja, uma liderança na América do Sul. Então é isso. Relação com os Estados Unidos, fragmentação e desintegração. Relação com a China, eu coloco uma interrogação. Se aí a relação com a China é uma variante, né? Eu sei que a palavra variante não é a melhor, mas uma variante em termos de não resolução do nosso problema para a América do Sul e para o Brasil, se é dentro do quadro atual da América do Sul e das perspectivas, afinal, os três países citados como autonomistas somos o Brasil, o Uruguai e a Colômbia. E o Uruguai, né, tá definida a situação por algum tempo, nós estamos por definir a nossa em outubro, e os colombianos também vão definir a deles, né? Agora, eu fico sempre pensando que o Uruguai, que é essa maravilha que é o caminhãozinho dele, a areia que ele carrega é pouca para esse tipo de ambição. Então a gente pode colocar o Uruguai conosco, mas a gente não pode, eu acho, que dar excessivo peso ao Uruguai, a não ser como um companheiro de viagem, né, em que, com dois países muito maiores em todos os aspectos. Então, um pouco era isso que eu queria que vocês, ou você, Pedro, ou o Hector, ou qualquer um de vocês, falasse um pouco sobre isso, né? Tá? É isso. Bom, eu vou devolver então para o Pedro e para o Hector, para a gente já caminhar para a fala final. Eu só queria acrescentar ao questionamento, né? Uma questão que não foi falada, que tem que ver com a história do escudo das Américas, que é o das exclusões, né, nos convites feitos explicitamente pelo Trump, porque elas envolveram, além do Brasil, do Uruguai e da Colômbia, um vizinho imediato dos Estados Unidos, tratado muito fortemente como quintal, mas que hoje, estrategicamente, joga um papel importantíssimo numa retomada de relações sul-americanas mais forte, que é o México, né? Então, como é que vocês veem esse processo todo? Eu devolvo, então, agora imediatamente para o Pedro. Pedro, com você, por favor. Obrigado, Granado, e também pelas perguntas, pelo interesse. Certamente não vou conseguir responder todas, eu vou tentar em poucos minutos aqui amarrar algumas ideias, colocar alguns pontos que eu não apresentei na fala inicial e responder as que foram ali centrais, mais objetivas sobre defesa, China, enfim. Ali nas agendas que a gente pode retomar no curto prazo, tem uma que, aliás, foi objeto de um debate recente no Rio de Janeiro, bem interessante, sobre energia, né? Soberania, energia e integração, que é dar consequência a um dos pontos que o presidente Lula elencou para o debate com os 12 presidentes da América do Sul, no dia 30 de maio de 23, que foi a única reunião com todos os presidentes da América do Sul dos últimos anos, que é a proposta de um mercado sul-americano de energia. Agora, a própria crise energética, ela dá esse espaço nessa área que é justamente a que é possível, na minha avaliação, recuperar a interdependência no curto para médio prazo, né? Em breve a gente vai publicar, vou passar para o Granado um texto para discussão sobre essa proposta, né? Que é algo que o Lula falou a primeira vez em 23, mas que a gente já tinha textos anteriores também sobre o mercado sul-americano de energia. Agora a gente vai sistematizou um pouco mais.
Bem, ali sobre a Colômbia, né, que foi mencionada como um desses países, o México e o Uruguai, a gente recentemente elevou a nossa relação para um nível de parceria estratégica, que não tem uma definição propriamente o que é uma parceria estratégica, mas ali tem um plano de ação que foi assinado faz poucos dias entre os chanceleres do Brasil e da Colômbia, com 89 ações, né? Inclusive, eu estou envolvido diretamente com a última delas, né? Que é um estudo sobre as relações bilaterais, mas é importante colocar que a despeito dessa aproximação política, ideológica, né? Que a gente tem algumas diferenças e o nosso comércio tem caído também com a Colômbia, né? O que mostra também muita debilidade, né? E a despeito do discurso da Colômbia sobre energia, que na COP isso ficou evidente, né? Um discurso mais exacerbado, assim, né? Vanguardista em algum sentido, mas que eu tenho muitas críticas à forma e ao momento. Mas a despeito disso, a Colômbia ou mais da metade das exportações da Colômbia para o Brasil responde dois produtos, carvão e coque. Então, é a coisa mais, o que seria de mais sujo do ponto de vista das emissões, enfim, né? Então, isso mostra também alguma das nossas dificuldades em ter, que a gente não conseguiu, nesse momento, né, nesse ciclo, nesse período histórico, ter projetos disruptivos de integração, nem institucional, como foi a Unasul, nem estruturantes, como foram, por exemplo, Itaipu ou o gasoduto Brasil-Bolívia, né? Não tem nada atualizado para o nosso momento. Isso nos faz falta, e parte disso não é só de quem está ali na ação estatal, parte disso é da reflexão acadêmica e da formulação também, né? Concordo totalmente com dois pontos que eu queria ressaltar aqui do professor Hector, que foram da ausência ou limitação da participação da sociedade civil nos debates de integração, seja no momento da Unasul, mas mesmo no Consenso de Brasília, teria que ter tido um espaço preparatório com think tanks, com a sociedade civil, com, enfim, acadêmicos também. E o mesmo vale para a crítica de que a política e a estratégia de defesa são fundamentalmente militares, não de defesa. E é com esse elemento que eu vou para a resposta, a colocação também que eu concordo do professor Dagnino, que é a seguinte: não é muito quem entre os militares, eu não veria dessa forma, mas sim como construir os documentos de defesa, porque como são construídos hoje, o que é uma distorção, né? E essa distorção ela é consequência da construção inacabada do Ministério da Defesa, da ideia de Ministério da Defesa, que é o controle civil e político sobre os temas de defesa e os temas militares subordinados aos temas de defesa. A gente não conseguiu ainda terminar a construção institucional do Ministério da Defesa. Os projetos estratégicos eles não são do Ministério, são de cada uma das forças, isso é uma limitação. O orçamento, que é um dos temas mencionados, né, também pelo Jorge, o orçamento ele segue sendo muito mais das forças em separado do que do Ministério. O Ministério deveria responder no mínimo por 25% do orçamento de defesa, e ele responde hoje por menos de 10%. Tudo mantido constante, se aumentar o gasto total em defesa, ele vai fundamentalmente para o salário, especialmente dos inativos. Então, eu sou totalmente contra, mantendo tudo constante, aumentar o gasto em defesa. Isso não vai resolver nada. O gasto em defesa deve ser aumentado, mas num passo depois da reestruturação
da estrutura e da mentalidade do controle civil e político sobre os temas de defesa. Isso passa, e agora a gente vai ter esse momento importante, pela discussão dos rascunhos da política e da estratégia do novo ciclo a partir de 1º de julho. Como ela é feita hoje, resumidamente, ela começa a ser desenhada por um espaço dentro do Ministério, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é composto exclusivamente por militares generais da ativa, que respondem, sobretudo e por natureza, especialmente quando eles estão num colegiado composto só por eles, ao seu corpo. Isso não caberia. Os documentos iniciais têm que sair da estrutura civil do Ministério, né? Só que isso não depende só de um ministro, né? Tem que dar corpo a isso e a estruturação dessa discussão, desse debate, que vai envolver certamente a Casa Civil, o Congresso Nacional deveria ser envolvido já nas etapas iniciais e não só para validação ou não no final. As outras entidades várias, inclusive aqui a que foi mencionada, a BED, isso tem que ser preparado desde antes. Eu acho que o momento de preparação passa pela crítica aos atuais documentos, né? Mas certamente há espaço, porque ó, só para localizar um pouco, quando foi feito ou desenhada, né, a concepção de ter uma estratégia, de ter um controle civil, que coincide historicamente com a construção do Conselho de Defesa Sul-Americano na gestão do ministro Nelson Jobim, foi desenhado ali também, um dos elementos era ter as escolas de defesa, né, que é uma delas, eu faço parte, que é a Escola Superior de Defesa, que é do Ministério da Defesa para formar civis e militares. Mas a própria estrutura da escola hoje, ela é uma estrutura, o comando é totalmente militar da ativa. Na minha leitura, individual, isso obviamente eu não expresso aqui a posição da escola, mas a minha posição individual como professor e pesquisador na área, isso a escola ela teria que estar subordinada ao controle civil também, gerida principalmente por civis. Esse é um passo além, né? Não vai ser agora, mas é um passo além. Só que assim, o momento nos obriga, né? Porque não, agora não é só a questão dos atos do 8 de janeiro, não, é só a questão dos abusos e dos desmandos do período do governo anterior, mas é também a condição geopolítica maior que impõe ao Brasil essa resposta e esse aprimoramento. Então, o nosso ministério ele completou recentemente 30 anos, na verdade, 26 anos, né? 26 anos, caminha para completar 30 anos, no próximo período de governo vai completar 30 anos, mas é uma construção que foi bloqueada. Ele foi desenhado lá na Constituição, só para criar o Ministério já foram mais de 10 anos, em 99, né? Já na passagem ali do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique. 10 anos, e depois muito raquítico. Aí quando ganhou um pouco mais de corpo, teve um período ali de mais oxigenação e depois uma reversão, que é um controle de posições dentro do ministério que passaram, principalmente no governo Temer e Bolsonaro, passaram a ser prerrogativas de militares da ativa, né, de generais da ativa. O que, o que é ruim para a própria, não para a força em si, individualmente, mas para o conjunto da defesa nacional do Brasil. Isso eu acho que é fundamental recuperar oxigenando esse debate, os espaços se abrem, inclusive para a incorporação de militares da ativa nesse debate, mas no que corresponde, né? Porque não cabe a um espaço, né? O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é um espaço de planejamento operacional. Nem caberia a esse espaço ser o grande formulador
político estratégico, é uma questão de atribuição legal e de formação. Se eles estão pensando a política e estratégia, inclusive de longo prazo, eles não vão estar fazendo bem ali o planejamento operacional. Não cabe a esse mesmo espaço fazer as duas coisas. Em todo mundo isso é separado com controle civil sobre a defesa. Isso vale para os países da OTAN, isso vale também para as outras potências fora da OTAN. Bem, aí vem a questão do escudo das Américas, né, que foi e o CEPAC, né, essa posição do candidato principal da oposição de lançar sua candidatura nos Estados Unidos com um discurso inglês, um discurso subordinado. Isso vai fazer parte do nosso debate, mas essa ação dos Estados Unidos, eu acho que só de chamar alguns, ela mostra também fraqueza, né? Como mostrou no fim do ano passado, haveria na República Dominicana uma reunião da Cúpula das Américas, todos os presidentes. Os Estados Unidos e a República Dominicana optaram por não fazer a reunião. É justamente porque ele está optando que eu acho que é uma expressão de declínio, inclusive, mas ele opta por só se reunir para alguns temas com os aliados incondicionais, que na verdade são os subordinados, né, os mais vassalos mesmo do império, para alguns temas. E isso ele vai seguir fazendo. E isso eu acho que não cabe ao Brasil nem participar, nem, enfim, criticar. Os países podem se reunir para discutir o que quiserem separadamente, mas a posição nossa tem que ser a nossa posição histórica, que é buscar não ter alinhamento automático, prioridade para a integração regional, tentar ter agendas positivas com todos os países vizinhos, independente da orientação político-ideológica, mas a gente tem que exercer a liderança, que esse termo é sempre, na nossa Constituição, tá buscar a integração, né? Mas o Brasil tem que ser protagonista disso. Então, nos espaços que ainda existem, que todos participam, ou que boa parte participa, como é o caso da ALAD, o Brasil tem que voltar aquele convênio já mencionado, ao CCR, e liderar a sua atualização. O Brasil tem que estabelecer aqui uma escola de defesa e convidar os países que estão da região a participarem dos cursos. Não necessariamente todos virão de uma vez, mas a gente tem que ter mais ativismo, mais protagonismo nisso. E nos casos de energia vai ser muito difícil a gente estabelecer um mercado comum entre todos ao mesmo tempo, mas a gente tem que caminhar para estabelecer mercados sub-regionais de energia. Isso eu acho muito importante, assim como a gente tem que buscar a regionalização de instrumentos de pagamento, como já mencionei aqui no começo, um PIX regional, que eu entendo seria a atualização do CCR. Eu acho que a discussão vai um pouco por aí. Certamente não respondi tudo, mas é o que eu poderia comentar. Agradeço mais a oportunidade de debater com o professor Hector, de participar aqui da sessão com o Granado, com o Vicente Trevas, ouvir os colegas todos, especialmente o professor Renato Tagnino. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo. Eu acho que você acrescenta coisas importantíssimas ao nosso debate. Eu passo agora para o Hector. Hector, com você, por favor. Muito obrigado, obrigado pelas perguntas que obrigam sempre a pensar, e isso é importante. Sí, o México, fue citado México en esa reunión 212, justamente como diciendo que es por México que entran las principales amenazas a los Estados Unidos. Mas México, por ejemplo, está teniendo una posición relativamente pragmática con relación a los Estados Unidos, como no podía ser de otra forma, si es vecino inmediato. E eu acho o mismo que achou o Pedro, decir, com relação a isso, é decir, o convite de alguns, eu acho que Chile está muito arrependido de ter participado dessa reunião,
sofreu muitas críticas internas, o presidente, por ter ido nessa reunião, muito embora seja bem de extrema direita. Chile é nacionalista e pragmático. Então, é um país que dá para trabalhar, me dá a impressão. Con relación a Paraguay, no, Paraguay está, es decir, Estados Unidos entró con absoluta libertad y impunidad. Es decir, no pueden ser juzgados ni condenados en el territorio paraguayo, independientemente de lo que façam. Que es como eles levan sus tropas. O perigo aí é perseguição, entrar no território brasileiro em perseguição quente, o de traficantes, o entrar para pegar algum traficante, o o que for. Nós temos combatido bastante o conceito de narcoterrorismo, aliás, de terrorismo em geral, o conceito de terrorismo. Es decir, para nós, terrorismo é uma tática, no es un adjetivo cualificativo para definir grupos humanos. Eso ya fue utilizado en la década de 60 y 70 para encuadrar los movimientos revolucionarios como terroristas, porque los terroristas se puede aplicar cualquier método para tirar informaciones, es decir, tortura, secuestro y muerte, y sin entregar los cadáveres inclusive. Por eso, como táctica, todos los gobiernos utilizan, todas las Fuerzas Armadas utilizan la táctica del terrorismo para debilitar la resistencia del adversario. Mas eso no califica, como nuestros periodistas acostumbran hacer, es decir, no consiguen hablar de Hamas sin decir los terroristas de Hamas, muito embora sean una autoridad eleita. Mas ninguno fala o criminoso de Netanyahu, muito embora tenha sido condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Es decir, la imprensa es parte de todo esto y no vemos cómo tratan o Bolsonaro, ya no falan más Fabio Bolsonaro, falan simplemente Fabio, para separar lo que se possa criticar. Y ya se ve una crítica en los diferentes medios de comunicación de masa con relación a las elecciones próximas. Eso es una intervención. Si los medios son instrumentos de esa intervención de guerra híbrida, como dice Piero Lerner, ¿sí? Jorge, con relación a la industria de defensa, eu chamo a atenção para uma questão importante. Se veja que os técnicos y cientistas iranianos son tan albos militares cuanto os comandantes. Israel bombardeó las universidades como objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología estratégica. No adianta discutir si vamos a construir paz o cerrotes si ainda no decidimos si vamos a plantar o a podar. Es decir, lo que no precisamos es tener capacidad científica y tecnológica e industrial. Por eso, no adianta comenzar con una industria de base de la defensa si no tenemos una industria nacional. O spin-off, o Renato ya escribió suficiente sobre a negação do spin-off, porque não existe esse spin-off. Mas muito menos existiria esse spin-off se você não tem uma indústria nacional. Es decir, seria um spin que não tem para onde ir se não há uma indústria nacional. O importante é desenvolver a ciência e tecnologia, es decir, investir ese 2% o que for en las universidades, porque si se aumenta o gasto de la defensa, va a salir las universidades, la salud pública, la educación, etcétera, etcétera. Y la sociedad debe saber eso, que más del 80%, o yo que 85% por ahí, no sé, o Jorge conoce mayor que yo, do orçamento para defensa va para salarios y pensiones. Precisamos tantos generales, tenemos más generales que o Israel que está en guerra, que los Estados Unidos tienen el mismo número de generales que Estados Unidos, o casi, en fin, un país que no tiene amenaza, o Brasil no tiene amenaza. Nós temos uma disuasão importante que é a disuasão diplomática e política. Isso é disuasório. A defesa não se faz apenas com os militares. Os militares são um instrumento específico, mas não é o único.
instrumento da defesa. A defesa se promove con todos os elementos da nação. Para isso se precisa ter uma nação saudável e coesa, que tenha vontade de defender a sua pátria. Para isso precisa emprego, precisa saúde, precisa educação, etc, etc. Uma ciência e tecnologia pujante, é decir, com uma boa ciência e tecnologia, o desenvolvimento, eso es lo que está colocando o Renato, pesquisa y desenvolvimento. Eso se puede hacer con la industria nacional, aproximación entre nuestras universidades y a industria nacional, como una aproximación mayor también entre nuestras academias y a estructuras de gobierno, es decir, aquella porta giratoria. Nos estamos desaproveitando a académicos relevantes que podrían contribuir muito para o desenvolvimento nacional, con asesorías, con políticas públicas, etcétera, etcétera, que están desaproveitados por cuestiones, digamos, de simpatía política. A China, como falei, tiene a cenoura. Entonces, a China puede ser un elemento importante para esa cooperación sudamericana. Es decir, la mayor parte de los países sudamericanos, inclusive Argentina, tiene una dívida en yenes, en una moneda chinesa. Entonces, tal vez China possa ser un elemento de colaboración en ese trabajo pragmático. Yo falo de no alineamiento pragmático en lugar de no alineamiento activo. Eu reservo o conceito de actividade para aumentar a liberdade de ação estratégica. A liberdade de ação estratégica é o que me permite o âmbito da decisão. Eu posso decidir com autonomia dentro de um espaço de liberdade de ação estratégica. Então, eu digo, no alinhamento pragmático, no me alinear pragmáticamente con ninguno de los contendores, en fin, aprovechar este mundo de transición, porque no vamos a pasar de la situación de monopolaridad para a multilateralidad de un pulo. Posiblemente teníamos que pasar, como dice Amorim, por esferas de poder, es decir, que esferas de poder que redefinan la estructura del sistema internacional, inclusive la estructura de los organismos internacionales. Es decir, a ONU, a OEA, todo está en una situación que precisa ser rediseñado, rediscutido. Y eso, para defender esa situación de un no alineamiento pragmático, eso tiene que ser defendido con una neutralidad activa. Una neutralidad activa, porque la neutralidad no es una debilidad estratégica. Me estoy refiriendo a una neutralidad como fue a Sueca durante toda la Guerra Fría. Es decir, defender esa neutralidad. Para defender esa neutralidad, para defender o Brasil, para defender la libertad de la zona estratégica brasileña, es una situación de defensa. Ahí viene la cuestión del submarino nuclear. El submarino nuclear era un proyecto de Otton. Funcionó durante la existencia de Otton. Ya hace más de 30 años que están con ese proyecto. Es una tecnología que tiene 70 años. Submarino. Y Otton decía, precisamos por lo menos 5 submarinos. Ainda no tenemos ni un submarino. Cuando Otton fue preso a Marinha, no faló una palabra. No faló nada. Entonces, cuando tenemos que procurar con quién falar, como dice Renato, yo me pregunto, ¿con quién tenemos que falar? ¿Será que tiene alguien dentro de las Fuerzas Armadas que consigan? A limpieza del 64 fue feroz dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama? A Comisión da Verdade, que trató justamente del sector militar, apuntó más de 5.000 militares violentados por los golpes del 64. Inclusive oficiales superiores que fueron hasta fusilados, como padre do Sued. En fin, es muy difícil encontrar hoy en día un militar nacionalista, más es una tarea que tiene que ser realizada. Es decir, las cosas no por ser difíciles tienen que ser abandonadas. Si no, nunca estaríamos salido de las cavernas.
Es decir, as coisas são difíceis e por isso mesmo temos que nos empenhar em encontrar alguém com quem falar. Com relação a Tadeu, insisto, eu acho que China é um factor fundamental para apoiar qualquer iniciativa, inclusive esa idea de una autonomía sudamericana energética. Es decir, a infraestructura puede ser apoyada pela China. E a maioria dos países tem necessidades da China, necessidades infraestruturais. Os militares norte-americanos estão em Equador, mas Equador é dependente da China. O Peru pode virar para a direita. A Fujimori está aí muito próxima de ganhar as eleições. Mas a Peru dificilmente consiga se autonomizar ou independizar da China. Então, qualquer proyecto que se pense en América del Sur pasa, me parece a mí, ahí estoy chutando porque no es mi área, no me parece que pasa por la China. Con una ciencia y tecnología fuerte, poderosa, vibrante, bien financiada, o desenvolvimento dos instrumentos para a defesa se consiguen mais ou menos rapidamente. Muitos se começarão com importação de algumas mercadorias, mas eu via outro dia Lula desde um avião comemorando o Gripen, pela janela do avião que estava um Gripen voando, disse, bueno, esta é autonomia, que sei que se quanto, esse avião é uma montagem de peças importadas. É importante porque isso vai desenvolver as cadeias produtivas para manutenção desse gripe. Isso é importante, tudo o que vocês quiserem. Mas esse avião vai voar na medida que eles querem. Lembrem que a Dilma, um dos argumentos da Dilma, da presidenta Dilma, quando decidiu pelo gripe, foi uma decisão política e correta, porque essas decisões são políticas, não podem ser meramente técnicas, tem que ser política. Decidiu pelo gripe porque Brasil podía ser un punto de distribución de esos aviones para América del Sur. El primer comprador era Argentina, ¿cómo se llama? O acento expulsor, ¿cómo se llama? Aquel acento voador, en fin. Y los ingleses falaron para Argentina, no. Es decir, no há uma independência com relação a esses produtos. Não se transfere tecnologia. A tecnologia não se... Lo que se transferen são produtos tecnológicos, mas não a tecnologia. É sociotecnologia. Isso não se transfere. Então, Brasil precisa encontrar seu próprio caminho para a defesa. E esse caminho tem que ser discutido, como disse o Pedro, nacionalmente, trazendo a sociedade civil. Claro, la sociedad civil organizada. ABED puede ayudar en eso, es decir, hoy está dirigida por excelentes colegas, compañeras que están trabajando mucho para desenvolver ese proyecto de formar, lo que pedía Oviegas, formar los cuadros civiles para mobiliar o Ministerio de la Defensa. Bueno, nos continuamos construyendo esos mobiliarios civiles, más a defensa no se abre paraíso. Bueno, muito obrigado pelas perguntas que ajudam a pensar. Isso, muitíssimo, Hector, muito mesmo. O Pedro pediu para fazer mais uma rápida fala sobre as Não, perguntas do Daniel. Granado, eu tinha pedido para responder sobretudo ao Tadeu sobre a China, que me passou, e um outro debate já tinha me acontecido isso, mas eu acho que o professor Hector tratou bem do tema e logo em seguida que eu tinha pedido a palavra, mas eu só aproveito para dizer o seguinte: a gente tem que definir a estratégia com a China, e isso não está claro ainda para o Brasil, né? Porque não é. A gente aumentou muito as exportações, eles são o nosso principal destino das exportações, mas não são exportações de qualidade, e nada tem apontado para que isso seja mudado. E ao mesmo tempo a gente perdeu, quando a gente fazia discussão lá há 25 anos, mais ou menos 27 anos, sobre a ALCA, a grande ameaça era que os Estados Unidos ocupassem o nosso espaço nos países vizinhos. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que a China ocupou, isso não estava por vários fatores, mas era muito difícil perceber 25 anos atrás a velocidade e a força
desse movimento chinês. Hoje a gente já tem bastante mais clareza sobre o tema, mas a gente não conseguiu ainda ter uma estratégia para uma relação mais profunda com a China, mas uma relação, nas palavras que os chineses tanto gostam, de alta qualidade, né? A relação bilateral que a gente tem é intensa, mas ela não é ainda de alta qualidade. Agora, a nossa relação com uma coisa, para mim, é bastante evidente, é que a nossa relação com os chineses, seja dentro de espaços como o BRICS, seja bilateralmente, ela vai ser menos assimétrica, ou seja, mais favorável ao Brasil ou menos desfavorável, se a gente estiver articulado com os países vizinhos. Discutir os temas financeiros no BRICS, sem ter um espaço regional, a gente corre o risco de trocar uma subordinação por outra, que não é o nosso objetivo, certamente. Então, ter a integração regional, os espaços de concertação e governança com os vizinhos nos ajudam, inclusive, para ter uma relação bilateral melhor com a China e para ter mais autonomia em relação aos Estados Unidos. É isso. Obrigado, Granado, mais uma vez. Granado, ¿me permite una parte aquí? Sim, sim, vai lá. No, porque Pedro me lembró una carta que mandó Perón para el embajador argentino, en los 64, el embajador argentino en Washington, diciendo que ya no se trataba de comunismo y de capitalismo, que los latinoamericanos precisábamos, América del Sur precisaba se reunir, cooperar, porque si no nos liberamos entre nos van a liberar los chinos. Era una anticipación de lo que você está diciendo. Muito obrigado, Hector. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo a ambos. Eu acho que a gente eh, esse tema ele tem importância agora nesse período eleitoral, mas eu acho que ele vai ganhar muito maior importância ainda num possível mandato 2027-2030. Né? A gente vai ter que voltar a ele. Bom, gente, agradeço muito, agradeço a quem esteve conosco durante toda esta atividade e convido a quem está nos assistindo e venha nos assistir agora no YouTube para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira em um novo Diálogo AMSUR.